tia. Oiê. Tô só botando aqui o título. Oi, Tuti. Oi, Lúcia. Vai enviando aí a live pro pessoal. Oi, Natália. Vão enviando a live para as pessoas. E aperta o coraçãozinho, gente. Oi, Kessia. Oi, Vitória. Gente, tá muito alto a música. Ui, aumentei. Acho que assim fica melhor, né? Gente, enquanto isso, vai enviando para as pessoas. Oi. A live que a gente já vai começar. Oi, Vanessinha. Oi. Tô esperando meu chá ficar pronto. Um chazinho de camomila, né? Pra dar aquela acalmada nos nervosismos. E deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, gente. Eu falei isso na outra live também. Eu tô aqui com as minhas anotações pra poder ir seguindo, pra eu não me perder, não me esquecer o que eu tenho que falar, tá? E uma coisa que eu já quero avisar logo é que a última live da primeira etapa, que é do dia 11 de março. Obrigada. Que é no dia 11 de março. Eu vou estar falando sobre os benefícios da meditação e também vou fazer um resumão de todas as outras lives. Então também é uma live que não tem como perder, porque aí eu coloco um resumo de cada uma das outras lives que aconteceram. E lembrando que eu coloquei até aqui, né? Que eu não sou boba. Que é a live 2, tem que realmente querer a live de hoje, que a gente vai conversar hoje. E coloquei aqui entre parênteses a live 1 está gravada no canal do Telegram. Então, se você quiser assistir a primeira live, é só entrar lá no canal do Telegram que você vai ter acesso a ela, tá? Porque ela não tá gravada aqui no Instagram, não. Oi, Tia Alice. Oi, Andréia.
Então eu tava dando os avisos, esses avisos, que são importantes. Para quem não assistiu a primeira live, ela tá gravada lá no Telegram. A última live da primeira etapa da jornada vai trazer um resumão, tá bom? E também vou aproveitar esse início para explicar. Oiê! Oi, Roseli! Que bom que você veio. Para explicar como é que vai funcionar a jornada, tá? A jornada ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente vai estar trabalhando um pouco mais a questão da mentalidade, conversando sobre isso. Lembrando que eu falei também na primeira live que todas essas questões que abordam o assunto de mentalidade podem ser aplicadas para qualquer outra coisa que você vai fazer. Não se resume à meditação, tá bom? Pode ser para qualquer outra coisa que você tenha dificuldade de fazer, de colocar na sua vida, de colocar na sua rotina e que seja algo importante para você. E aí, só um minuto. Oi, Bárbara. Oi, Alex, tudo bom? E aí a segunda parte da jornada, ela é a parte prática, que vai ser o desafio de 10 dias de meditação, que eu já expliquei para vocês. Serão 10 dias seguidos, com 2 horários diferentes de meditação. Então vai ser 8 horas da manhã e o outro 7h30 da noite. E aí vão ser os 10 dias seguidos pra gente conversar e colocar em prática a meditação, né? E sentir na prática as transformações que nós podemos sentir com a meditação, tá bom? Então, mais uma vez eu vou pedir para vocês compartilhem a live com as pessoas, as 3 pessoas mais importantes da vida de vocês, porque se é um assunto que ajuda a trazer transformação, nada melhor do que a gente colocar e enviar para as pessoas importantes da nossa vida. Então envia para as pessoas que você sente que você quer compartilhar o que vai ser falado na live de hoje e em todas as outras também. Aproveita para já colocar na agenda os horários e tal. E vamos lá, vamos começar. Quero começar... Peraí. Me apresentando aqui, para quem não me conhece muito bem. Oi, Vitor. Eu sou a Luísa. Sou advogada. Como eu falei na outra live também, me considero advogada sistêmica, por conta da visão sistêmica, que está ligada sim à constelação familiar. Então significa dizer que qualquer pessoa do direito que se considera com um olhar sistêmico, ele olha o todo, ele olha o sistema, não olha só aquele fato, aquele conflito, aquela situação, ele olha o todo. Então, por isso, de advogado sistêmico, juiz sistêmico, delegado sistêmico, assim vai. Também sou formada em Reiki, no caso é Reiki xamânico, a constelação familiar também. E agora eu tô fazendo a minha formação em mediação e conciliação jurídica, mas que é algo relacionado ao direito, tá bom? E aí vamos fazer então um remember da live, da primeira live, que a gente conversou sobre... Quero ver se alguém aqui lembra, hein? Oi, Miriam, tudo bom? Mentalidade com foco no longo prazo foi o tema da primeira live, a gente falou, e aí a gente conversou também sobre as 4 coisas que fazem você querer desistir dos seus objetivos. Então a gente também conversou sobre a questão de ter a mentalidade no foco no longo prazo, e que isso ajuda você a se manter focado no que você quer. Passei 2 exercícios, inclusive recebi 2 mensagens muito legais falando sobre a experiência delas com o exercício que eu falei na outra live. Então, se você quiser fazer, assiste a primeira live, porque os exercícios foram muito bons e
o que a gente vai conversar hoje complementa o assunto da primeira live, né? E o exercício é a mesma coisa. Ele vem trazendo o que já foi iniciado no exercício da live passada. E o que mais que eu quero falar que é importante sobre a primeira live? Deixa eu ver aqui. É isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa que eu acho que seja importante falar, eu falo. E também uma coisa que eu esqueci de falar sobre a questão do para quem é e para quem não é essa jornada. Lembrando que isso aqui eu não tô fazendo com a ideia de passar uma mensagem de como se fosse mágica, como se você fosse conseguir coisas assim apenas com a sua força de vontade, apenas com a força da sua mente. Não é isso. Eu tô querendo conversar com vocês exatamente sobre mentalidade, como o tipo de mentalidade que a gente tem pode atrapalhar, pode fazer com que a gente desista de certas coisas. E foi o que eu falei na outra live, né? A primeira coisa que faz você desistir. Alguém lembra? Quero ver se alguém lembra. Se alguém lembrar, pode ir colocando aqui nos comentários. Tá bom? Vai colocando que sempre tem um delay, então vou já falando. A primeira coisa é o medo de sair da zona de conforto, que faz a gente acabar desistindo. E aí eu desenvolvi esse assunto na live anterior. A segunda coisa é o imediatismo, é esperar que os resultados aconteçam muito rápido e não acontecem. Então a gente precisa entender e respeitar o tempo e o ciclo das coisas, que elas levam tempo, e a gente precisa entender isso. Então, quando a gente entra nessa ideia do imediatismo e a gente vê que não está tendo resultado na velocidade que a gente gostaria, isso faz com que a gente desista. Que fica, poxa, eu já estou fazendo isso aqui há um mês e eu não estou tendo resultado. Então, eu vou largar de mão. E aí entra a terceira coisa, que seria a comparação, que você, além de estar na ideia do imediatismo, de querer tudo para ontem, você começa a se comparar. A Vitória falou aqui, não se comparar é o mais difícil para mim. Eu diria que acho que pra mim também é uma das coisas mais desafiadoras que tem. Não me comparar. Realmente, ainda mais nas redes sociais, né? Quando a gente tá ativo nas redes sociais, na internet, a gente precisa usar a internet para desenvolver, para desenvolver o trabalho e etc. A gente acaba se comparando, né? Não tem como. A gente acaba se comparando. Mas isso é interessante, porque quando você percebe que você está se comparando, isso já ajuda você a meio que voltar para o seu centro. Por isso a questão, né, do autoconhecimento, que é o quarto ponto, que é achar que o autoconhecimento não é importante, é uma bobagem, é uma besteira e não serve para nada. Só que o autoconhecimento, ele tá presente na coisa 1, que é o medo de sair da zona de conforto, ele tá presente na coisa 2, que era o imediatismo, está presente na comparação e está presente nele mesmo. Então, quando nós estamos já no autoconhecimento, nós somos capazes de ver com mais facilidade quando a gente está se comparando. Porque às vezes a gente está nessa e não está percebendo. A gente entra na ideia do imediatismo e não percebe que está esperando o resultado muito rápido. Fica achando que é assim mesmo, que tem que ser assim mesmo. Porque a gente acaba vendo fulano que do nada teve os resultados XYZ e a gente fica achando que com a gente tinha que ser assim também. Então a gente tem que voltar para aquilo que eu também falei, que a gente nunca sabe a história da pessoa, do que ela já fez para conquistar aquele resultado, por tudo que ela já viveu, estudou, ou então até que aquela pessoa possa estar fazendo de uma maneira antiética também. Então, do que adianta você se comparar a uma pessoa que está fazendo algo dessa forma, né? Oi, Larissa. Oi, Jeová. Que bom que vocês vieram. Então, agora vamos partir para o conteúdo da live de hoje. Vamos começar. Tá bom? Ai, me cortei. Eu ia falar alguma coisa. Me perdi, porque começou a doer o meu dedo. Vamos apertar coraçãozinho, por favor. Quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram entende que o conteúdo é relevante e desce mais notificação para as pessoas que não estão aqui.
Dica, se você pressionar o coraçãozinho, vai um monte de uma vez. Você não precisa ficar fazendo assim, entendeu? Pressiona o coraçãozinho que vai um monte de uma vez só. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre tem que realmente querer. E eu acho, não sei, acho que foi na semana passada, eu tava assistindo a live de uma pessoa que é do marketing digital, que é a Liz. Esqueci o sobrenome dela, tá? Mas enfim. E ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que é importante a gente ter um momento do basta. E eu achei isso muito legal, porque acho que se encaixa muito aqui no tema da live de hoje, que é a necessidade do momento do basta. De você decidir que chega, você não quer mais viver daquela forma que você estava vivendo, que você estava sempre, começa uma coisa e desiste, aí começa e desiste, aí alguma coisa acontece, porque isso acontece também, tá, gente? Isso é muito da vida, eu diria que é muito do universo pra te testar, que é assim, você começou, eu vou até trazer um exemplo de uma pessoa que eu acho que tá aqui na live. Começa a fazer exercício físico, e aí você vai lá e tal, tô animada, tô pegando ritmo, não sei o que, tô conseguindo ir todos os dias, até que se machuca. Isso já pode ser o quê? Motivo pra pessoa querer desistir, de desanimar. E eu acho que às vezes essas coisas acontecem exatamente pra te testar mesmo, pra ver se você realmente quer, se você realmente tá afim de, tipo assim, ó, veio aqui uma coisa pra me atrapalhar, surgiu uma coisa aqui pra me atrapalhar, mas é isso aí, tô focada no que eu quero, tô pensando lá na frente, tô com meu foco lá no longo prazo, tenho consciência de como eu quero estar daqui a 1 ano, 5 anos, daqui a 10 anos, eu quero chegar daqui a 10 anos com uma qualidade de vida diferente da que eu tenho hoje. E aí você foca, você fala assim, tudo bem, aconteceu isso, vou superar isso e volto depois. Quando estiver melhor, eu volto depois. E isso aqui, pra gente conseguir vir pra essa situação, pra essa mentalidade, entender, colocar ela assim na nossa vida acontecendo de fato, tipo, virar a chavinha, precisa ter um momento do basta. Você precisa pegar e falar assim, não, chega. Oi, Daniel. Chega, agora eu vou fazer diferente, agora eu tô focada no meu longo prazo, eu tô focada lá na frente, eu sei o que eu quero. E aí a ideia do tem que realmente querer, porque se você estiver fazendo só por fazer, só pra você ficar dizendo que você tenta e nunca consegue, aí realmente você nunca vai conseguir, porque você tá fazendo isso só pra provar que você não consegue. Você tá entendendo que isso acontece? E muito de você parar e se colocar numa situação, e olha, isso também tá muito em relacionamento, hein? Que eu já vou explicar, deixa eu só ler aqui o comentário. Eu era assim, mas agora eu consegui... Sim, exatamente. Essa que vos fala, que comenta, realmente virou a chavinha de uma maneira, assim, que é um exemplo, na minha opinião. Passou a fazer exercício com uma outra visão. Praticamente todos os dias sai para correr, corre 5 quilômetros. Isso exatamente é o virar a chavinha. E independe da sua idade, não importa quantos anos você tem. O que importa é o que você decidiu para você, o que você realmente quer para você. O que você... E é interessante, eu vou falar mais uma vez, é interessante, é importante, é necessário para você conseguir clarear sua mente, é fazer o exercício da live anterior, que é colocar no papel como você se vê daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Que quando você tem isso de forma clara na sua mente, você tem uma outra força. Você entende o que faz sentido com você e você começa a ir descobrindo aos poucos a sua verdadeira essência, o seu eu extraordinário, e você vê o que bate com quem você é. Então, assim, não importa, tudo bem, nossa, tô passando aqui por uma dificuldade no objetivo que eu tenho e tal, mas, gente, dificuldade sempre vai ter. Não tem como não surgirem desafios
seja lá onde você estiver e o que você estiver fazendo na sua vida. Vão surgir desafios. Eu mesma aqui na internet tô quebrando a cabeça com um monte de coisa. Não vou negar que várias vezes pensei em desistir. Falei, gente do céu, melhor largar isso. Inclusive, antes eu tive o meu momento que eu fazia e largava, fazia e largava. Até que no ano passado eu tive meu momento do basta. Falei, não, agora vamos. Com as dificuldades que forem. Vou continuar. E é isso, nem que seja o famoso devagar e sempre, entendeu? Eu quero continuar fazendo aquilo que faz parte da minha essência. Aí que eu ia falar do ligado ao relacionamento, que eu falei que eu ia falar depois de ler o comentário, né? Que é o seguinte, às vezes a gente entra na vibe de, eu tô tentando, mas eu não consigo. Aí qualquer coisa que apareça na sua frente, já é motivo para você falar, tá vendo? Eu tô tentando, mas as coisas não acontecem comigo, não. Tudo aparece para me atrapalhar, o universo está contra mim, e que não sei o que, eu não, vou desistir. E aí, a gente volta mais uma vez pro tema da primeira live, que você tá ali só reforçando o seu papel da vítima na situação. E você tá só reforçando. E aí, o que tem a ver com relacionamento? E aí, agora é uma história pessoal. Há uns anos atrás, eu estava num relacionamento, estava vivendo uma relação que não era nem um pouco boa, nem um pouco saudável. Posso dizer que era abusiva, que era tóxica. E eu, Luísa... Ai, que susto! Perdão. Eu que sempre fui uma pessoa muito, muito, muito observadora, eu sabia o que estava acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa de bater de frente. Ao invés de... Porque às vezes é importante, né, bater de frente, mas às vezes também é importante saber a hora de pegar e falar assim... como diz o meu pai, né, às vezes assim, dá uns 2 tapinhas nas costas assim da pessoa e falar assim, tá bom, então chega, valeu que agora eu tô seguindo a minha vida. É a hora de você saber que, tipo assim, não vou ficar aqui me desgastando, lutando um negócio que, tipo, não chega a lugar nenhum. Que nada acontece, nada muda, a gente vive só aqui nesse limbo, que parece que você vai afundando cada vez mais. Quanto mais você se debate, mais você afunda, que é igual a areia movediça, né? Quanto mais você se mexe quando você tá nessa areia, mais você vai afundando. Então você só consegue sair quando você para. Quando você para e se acalma, né? E aí o que aconteceu? Eu ia pra minha psicóloga, eu conversava, e aí eu vinha com toda a argumentação pra dizer o quanto aquela pessoa tava errada, tava equivocada, tinha feito coisa que não era certa, e que não sei o quê. E aí eu vinha com a argumentação, e meses argumentando, e falando, e não sei o quê. Até que um momento ela virou pra mim e falou assim, Luísa, tá bom, e quando é que você vai sair da posição da vítima? Quando é que você vai sair da vítima? Por que você tá aí, então? Era praticamente só pra reafirmar o quanto eu era vítima. Tô falando do meu exemplo. Não tô falando que isso se aplica para todas as relações. Tô falando o que aconteceu comigo. O que eu sei que eu senti. Não tô falando do outro. Não posso afirmar nada do que o outro tá sentindo ou tá vivendo. Mas isso é uma coisa para fazer você pensar se isso faz sentido para você. E isso também pode ser para questões profissionais. Você fica ali insistindo numa parada que você sabe que aquilo ali não vai levar a lugar nenhum, mas que é só pra reafirmar o quanto você não consegue. Tipo assim, tá vendo? Tô fazendo de tudo, mas nada acontece. E que não sei o que. Até que um momento você tem um momento do basta. Um momento que você vira e decide. Não quero mais isso pra mim. Não quero mais isso pra mim. Vou mudar a minha atitude, vou mudar a minha postura. E principalmente a minha postura perante a mim mesma, porque é a partir daí, né, gente? A primeira postura que precisa mudar é perante você mesmo. Não é perante o outro, é perante você.
Então, como é que você se coloca perante você? É olhar pra você e ficar com pena? Olhar pra você e ficar assim, ai, tá vendo? Ai, eu não consigo. Ai, eu sou incapaz. Ai, é essa postura que você tem com você mesmo? Aí, realmente, a situação vai se manter do jeito que tá. Então, a primeira postura que tem que mudar é a que você tem perante você mesmo. E depois, você, a partir daí, a partir do momento que você muda a postura perante você, a sua postura automaticamente já muda perante os outros. E aí você começa a entender o que você está aceitando viver na sua vida e o que você não está aceitando mais. O que você não aceita mais. Entendeu? Que aí quando você muda, você olha pra você mesmo de uma outra forma, você vai se conectando cada vez mais com a sua essência. Você vai cada vez mais vendo, sendo capaz de ver e enxergar o seu eu extraordinário. Aí eu coloquei aqui no meu esqueminha das coisas que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver aqui. Que é o seguinte, que seria a importância dos pequenos desafios durante, tipo assim, no dia a dia, na nossa rotina. E aí eu coloquei alguns exemplos que foram exemplos aleatórios, igual eu coloquei no exercício da aula passada, né? Eu coloquei uns exemplos aleatórios. Que seriam os pequenos desafios, né? Seriam coisas que realmente, de alguma forma, são pequenas mesmo, mas que você sente dificuldade em fazer. Você sente dificuldade em pegar, você fala, nossa, não dou pra fazer isso aqui. E aí eu coloquei alguns exemplos. Tomar café sem açúcar, água com limão, beber água com limão, banho gelado. Banho gelado pra mim realmente é complicado. Exercício, o próprio exercício, ele pode ser pequenos desafios no seu dia a dia. A própria meditação pode ser pequenos desafios no seu dia a dia. E o mais engraçado é que, pelo menos assim, no banho gelado, exercício e a meditação, água com limão e o café, eu vou ser sincera que eu não sei dizer, porque eu nunca parei para observar. Mas no banho gelado, exercício e meditação, apesar de serem pequenos desafios, que podem ser inseridos no nosso dia a dia e que podem ter outros também, tá, gente? Eu só coloquei esses. Apesar de serem difíceis de serem feitos, a gente sente um prazer muito grande quando a gente consegue. Não é verdade? Não sei vocês, mas assim, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de entrar em água gelada, seja de banho, de chuveiro, seja de mar, cachoeira, eu tenho muita dificuldade. Mas quando eu entro na água gelada, eu sempre fico, ai meu Deus, caraca, eu consegui. E traz aquela sensação muito boa, né? Uma sensação de felicidade real. Então, não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Oi, Rodrigo! Eu queria que vocês me falassem se vocês têm alguma outra ideia de pequenos desafios do dia a dia que podem ser aplicados na vida de vocês, ou que vocês já fazem, ou que você já tentou fazer e aí acabou que você também deixou pra lá. Tem uma outra coisa que eu tinha uma certa dificuldade, que eu acho que hoje em dia já tô bem melhor, que eu acho que eu tô aprendendo a gostar, que é uma coisa que a gente aprende a gostar das coisas, né? É comer mamão. Mamão, a fruta, mamão mesmo, comer mamão. Eu não sei se a minha mãe me deu muito mamão quando eu era criança, que eu peguei bode de mamão, eu peguei um negócio assim que eu fico, gente, não consigo sentir o gosto de mamão, e me dá uma ânsia. E aí, até que eu já contei aqui várias vezes nas lives, eu fui pra um retiro do silêncio, né, que é pra ficar em silêncio, e eu lembro que eu tinha mamão pra comer, e eu falava assim, eu vou comer o mamão. E era, tipo, muito difícil, mas a cada garfada eu ficava assim, que mamão delicioso, nossa, que mamão gostoso, e que eu não sei o que. Mas eu não conseguia achar bom, eu ficava falando isso na minha cabeça, mas eu achava aquilo muito ruim. E aí,
enfim, nesse retiro eu comi acho que mamão quase todos os dias. E eu diria que só hoje esse retiro deve ter talvez uns 5 anos já. Acho que só hoje eu posso dizer que tem alguns pedaços no mamão que eu como e falo, tá gostosinho. Tá gostosinho. E ele não deixa de ser pequenos desafios. Não é diário, porque não tem mamão todo dia aqui em casa, mas quando tem eu sempre falo assim, eu vou comer um pouco desse mamão. Que a sensação que dá quando a gente consegue fazer algo que a gente tem dificuldade é muito boa. E qual é o objetivo desses pequenos desafios? É você conseguir ver no seu dia a dia, na sua rotina, o tamanho da sua força, o tamanho da sua coragem, o tamanho da sua resiliência. Porque você só consegue ver o tamanho da sua coragem quando você está vivendo um desafio, quando você está passando por um momento difícil. Não é na vida normal, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Dizer não para as pessoas é um desafio. Nossa, Vitória, arrasou. Arrasou. Saber dizer não são pequenos desafios. Engraçado, eu assisti uma aula tem pouco tempo que falava exatamente isso. Sobre... A professora, ela não falava que eram pequenos desafios, mas era mais ou menos essa ideia da questão de saber dizer não para pequenos nãos, que quando a gente começa falando pequenos nãos, a gente começa a conseguir falar grandes nãos, e isso é muito real, Vitória. Nossa, complementou muito bem, muito bem. Se alguém lembrar de mais algum pequeno desafio, eu diria que o não já é um pequeno desafio mais desafiador, não acha? Eu sinto dificuldades de dizer não em certas situações. Eu também acho que já consegui trabalhar isso. Antigamente era muito pior, mas eu diria que hoje em dia eu já consigo falar com uma certa facilidade. E teve uma live que eu contei uma história. Medo de insetos. Eu acho que vocês estão querendo pegar no meu calo. Vocês estão querendo falar, não, deixa eu falar umas coisas que são difíceis pra Luísa. Vamos mexer com o ego dela. E falar em mexer com o ego, isso é uma coisa que eu tenho pra falar aqui com vocês também nessa aula. Vocês já repararam que toda vez que a gente tá vivendo um desafio ou um pequeno desafio, o nosso ego fala? Nosso ego se manifesta? Esses exemplos aqui mesmo, assim, vou pegar aqui o banho gelado. Quando eu vou botar como meu ego se manifesta quando eu tô vivendo uma situação de um banho gelado, de uma água gelada, porque pra mim realmente é bem difícil. Quando eu tô ali tentando entrar numa água gelada, já começa na minha cabeça: pra que eu estou fazendo isso? Qual é a necessidade de entrar nessa água gelada? Pra que eu vou fazer isso? Qual é a necessidade? Eu não tô entendendo. Por que você não volta, não vai ficar no sol, ficar quentinha? O nosso ego, ele sempre vai buscar alguma forma, alguma maneira de fazer com que você desista. Por que o ego quer que a gente desista? Quero ver se alguém coloca aí nos comentários. Quero ver se alguém sabe me dizer por que o ego se manifesta quando a gente está vivendo algum desafio ou está entrando, começando algum novo desafio, alguma coisa nova na nossa vida. Coloca aí nos comentários. Quero ver. Tô tirando uma pelinha enquanto isso. Pronto, tirei. Vou voltar a falar. Proteção. O nosso ego, a função dele é de proteger.
E o que a Andrea colocou aqui, medo de sair da zona de conforto. Exatamente, o nosso ego, ele quer que a gente fique na zona de conforto. Porque a função dele é de proteção. Mas é como se ele fosse, tipo assim, uma mãe hiperprotetora, sabe? Que prefere que o filho fique dentro de casa e não faça nada do que corra o risco de sair e ralar o joelho. É tipo isso. É aquela proteção exagerada. Então, como eu também falei na outra live, a gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente só consegue desenvolver novas habilidades saindo da nossa zona de conforto. Porque quando você está na sua zona de conforto, nada está mudando na sua vida. Nada está acontecendo. Então, como você vai aprender algo novo? Se tudo ali já é conhecido, né? E aí, o que acontece? O que é também o medo do ego? Qual é o maior medo do ego? Quero ver se alguém sabe também. O maior medo do ego é o fracasso. E a partir do fracasso, a humilhação. Faz sentido para vocês? Faz sentido? O maior medo do ego é o medo do fracasso e, por consequência, o da humilhação. Exatamente. Fracassar. Então, o ego, ele vai aparecer nos pequenos desafios, ele vai aparecer nos médios desafios, ele vai aparecer nos grandes desafios. Porque o medo é de fracassar, seja o tamanho que for daquele desafio, daquela dificuldade, daquela coisa nova que você está tentando. É de fracassar. E o fracassar, muitas das vezes, pode ser a demora. Por isso que vem na nossa cabeça o imediatismo. Porque para o ego, de uma certa forma, que ele também está muito associado ao que a sociedade entende como certo, como adequado, né? Porque se é humilhação, a humilhação ela está ligada ao quê? Ao que a sociedade diz como correto. Se você está fazendo algo que a sociedade fala que você considera você como um fracassado, palavra forte, né? Você está sendo humilhado. Você está passando por uma humilhação, né? Então, tá fazendo sentido pra vocês? Então, ele vai querer sempre que você, fique na tua. Fica aí na sua, não faça nada, não se movimente, fique aí. Não corra o risco das pessoas falarem de você, né? E aí, eu coloquei aqui uma frase que eu acho que pode nos ajudar muito nesses momentos de pequenos desafios. Ó, a Vitória falou que faz sentido, a Lúcia falou que faz sentido, a André falou que faz sentido. Quero saber do resto da galera que tá aí, tá, gente? Quero saber a opinião de todo mundo que tá aí assistindo. A opinião de todo mundo aqui me importa. Que é a seguinte frase. Quem tiver com caderno, tiver como anotar, anota essa frase. Eu me permito me desafiar para descobrir o tamanho da coragem que possuo como essência. Vou repetir. Eu me permito me desafiar para descobrir o tamanho da coragem que possuo como essência. Não se esqueçam, a gente só consegue se ver como pessoas corajosas, como pessoas fortes, como pessoas resilientes, quando encaramos os desafios. E aí tá a função dos pequenos desafios diários. Então escolhe alguma coisa para você fazer. Pode ser, sei lá, uma vez por semana. Eu tô aqui pensando que eu acho que eu vou colocar como desafio para mim uma vez por semana tomar um banho gelado. Um banho gelado, mas é aquele gelado mesmo. Não é fresquinho, não. Vou colocar para mim uma vez por semana um banho gelado. Que eu acho que é o mais palpável. E eu quero saber de vocês, qual
pequeno desafio vocês vão escolher a partir de hoje para vocês começarem? Quero saber, coloca aí nos comentários. Porque às vezes vocês podem trazer uma ideia boa para inspirar uma outra pessoa que tá aqui, ou me inspirar também, né? Igual a Vitória fez aqui da questão do não. Isso também é uma boa coisa para você escolher, hein, como desafio, como pequeno desafio. Falar pequenos nãos, começar com os pequenos nãos, saber negar quando você não quer fazer alguma coisa, quando você não... A Lúcia, ela tá aqui apegada nos insetos, pelo visto esse é o maior medo dela. Encarar um louva-a-Deus. Mas você não vai encontrar um louva-a-Deus tão cedo, provavelmente. Tem que ser algo um pouco mais palpável, que seja mais fácil de você inserir na sua vida. Pelo menos durante a semana. Ou então você pode ir pro meio do mato e catar. Tira um dia pra ir no meio do mato olhar os insetos. Que também pra mim seria difícil. Não vou negar, não. Mas eu já escolhi aqui meu pequeno desafio, que vai ser o do banho gelado. E também vou colocar os pequenos nãos. Eu quero saber vocês se tem mais algum pequeno desafio que venha na cabeça. Uma barata. Você pode pensar em conseguir matar a barata. Olha que interessante, comer batata cozida. Jura que você detesta comer batata cozida? Que diferente. Batata eu achava que era algo que, sim, era praticamente impossível alguém não gostar, seja ela como fosse. Igual chocolate. Ah, uma coisa que talvez seja legal, comer chocolate amargo ou meio amargo. Pra quem não gosta, é um pequeno desafio. Eu gosto, mas pra quem não gosta, é um pequeno desafio interessante pra se tentar. A Andrea vai tentar, né, a batata cozida. Pega um pedacinho só de batata e vai. E aí, quando você conseguir encarar um pequeno desafio, você vai, na mesma hora, lembrar e ver o tamanho da sua coragem. E quando você tiver com dificuldade de encarar esse pequeno desafio, eu quero que você repita a frase: eu me permito me desafiar para descobrir o tamanho da minha coragem que possuo com essência. Tá bom? Então, se você tiver travado, fala essa frase: eu me permito me desafiar para descobrir o tamanho da coragem que possuo como essência. E essa coragem pode ser de negar alguma coisa para alguém. O negar, dizer não para o outro, mas dizer sim para você, né? Vão colocando aí nos comentários que eu vou ver aqui se eu pulei alguma coisa importante. Gente, essa live ela vai ser um pouco menor, porque na primeira live eu acabei falando um pouco mais sobre, explicando como funciona a jornada e tal, para quem é essa jornada, para quem não é a jornada. Então eu acabei me prolongando mais. Mas hoje eu também já fiz um mini resumo, né? Mas no final eu explico novamente para quem não conhece, para quem não sabe como é que tá funcionando a jornada, tá bom? Então a gente já conversou sobre o ego, já conversamos que encarando os pequenos desafios diários e os grandes desafios, que nós conseguimos ver o tamanho da nossa força, né? Nós encontramos o tamanho da nossa força, o tamanho da nossa coragem. A gente passa a se ver como uma pessoa corajosa. Como uma pessoa corajosa. E é engraçado, eu lembrei agora, não sei se vocês notaram em vocês, mas quando eu era criança, eu era mais corajosa do que eu sou hoje em dia. Não sei se vocês observam isso também com vocês, mas eu era uma criança assim que realmente, eu adorava montanha-russa. Tinha montanha-russa, eu tava querendo ir na montanha-russa. Hoje em dia eu não vou em montanha-russa nem amarrada. Não vou.
Pulava de 5 metros. Tá certo que eu só conseguia até 5 metros, mas tá bom, né? Eu era muito mais corajosa do que eu sou hoje em dia. Vocês já notaram isso? Que quando nós éramos crianças tínhamos muito mais coragem? E eu acho que também tá muito. Essa questão da gente resgatar a nossa coragem também tá muito ligada a resgatar a nossa criança interior, né? A gente resgatar essa força que nós tínhamos quando éramos crianças, porque até essa questão do não, né? Você vê como criança tem muito mais facilidade em falar que não quero. Não gostei. Não é verdade? A gente não vê? Isso é uma coisa legal para se pensar. Também a questão de não ter noção do perigo, não ter noção das consequências, isso é. A história também que eu pulava da escada, falava: mãe, quer ver, mãe? Quer ver? Aí eu pulava do 10º degrau. Eu era uma criança muito louca com essas coisas. Pulava em água escura. Se o mar estava escuro, eu pulava. Hoje em dia eu não pulo em água escura, não. Então são essas coisas que a gente tem que parar para pensar. É uma coisa interessante para se observar. Bom, e uma coisa que faz você dar aquela virada na chave, para você conseguir ultrapassar o seu ego, é você realmente querendo, né? Você realmente querer aquilo ali, independente do que o ego fale para você, independente dos desafios que surgirem na sua frente, você tem certeza absoluta que você quer chegar lá no final, que você quer obter o resultado, que você quer colher os frutos. Então, quando você decide, quando você tem um momento do basta, quando você fala, é isso, eu quero isso pra mim, você vence o ego. Você vence o imediatismo, você vence a comparação e você vence a zona de conforto, o medo de sair da zona de conforto. Você precisa realmente querer, você precisa decidir que é isso que você quer pra você, né? E aí, eu quero trazer pra vocês uma história. É uma história bem curtinha. Eu vou ler pra vocês porque ela é uma folha só. Então, eu acho mais interessante ler do que eu contar, porque lendo vai ter a essência da história real. E é do Mulheres que Correm com os Lobos. Livro que eu tô sempre falando, sempre quando eu dou dicas de um livro, eu falo desse livro, eu falo, lê um livro, Mulheres que Correm com os Lobos. Não é um livro de leitura fluida, não é um livro que você pega pra ler do começo ao fim. São ciclos da sua vida, são momentos que você lê um pouco, lê uma história, lê um conto e assim vai. E a autora, ela coloca vários contos, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem e depois ela desenvolve, ela traz toda a análise psicológica, enfim, social ligada àquela história. Mas eu não vou ler a análise dela, tá? Eu vou ler só a história, que é a história do Manauê, que interessante. A história de um homem selvagem. Ela coloca aqui um hino para o homem selvagem, Manauê. O parceiro, a união com o outro. E aí, eu não vou ler a análise dela, eu vou só pedir para vocês observarem, porque tem um personagem nessa história que é o que interessa pra gente, tá? E quando eu terminar, eu quero ver quem é que vai colocar aqui, qual vai ser a primeira pessoa a colocar, qual é o personagem que eu tô me referindo, tá bom? Eu vou ler uma folha só, no caso uma página. Manauê. Era uma vez um homem que vinha cortejar 2 irmãs gêmeas. Não saia da live, gente. Era uma vez um homem que vinha cortejar 2 irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauê tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs.
O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauê embora todas as vezes. Um dia, Manauê levou seu cachorrinho junto numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo em seus olhos. Também naquele dia, Manauê não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauê era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro, não pensou em mais nada e se desviou o mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido o nome das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora na direção da choupana de Manauê, quando do meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranja estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauê imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e de seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e afinal mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas. O estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cãozinho prosseguiu meio mancando, meio correndo,
pelo caminho até encontrar Manauê. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manauê, claudicante, mas feliz da vida. Manauê lavou os ferimentos do cãozinho, e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauê correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros, e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalo. Quando Manauê chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauê completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauê conquistou 2 das donzelas mais belas da região, e todos os 4, as irmãs, Manauê e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Crick, crack, kraut, now this story is out. Crick, crack, kraut, now this story is down. Bom, isso aqui é só um trava-língua que eu fiquei treinando 10.000 vezes para conseguir ler. Porque nem para falar de qual eu consigo. Quero saber se alguém consegue me dizer de qual personagem eu estava me referindo. Qual é o personagem que eu falei que eu queria saber se vocês iriam sacar, que tem a ver com o tema da nossa live? Coloca aí nos comentários. Isso mesmo. O cachorrinho. Mas alguém tinha percebido que era o cachorrinho? Gente, eu adoro essa história. Eu juro pra vocês que eu fui lendo e fui ficando toda arrepiada. Eu adoro essa história. Adoro. Essa história pra mim é muito sensacional. E aí no livro, a autora, que é a Clarissa Pinkola, ela fala sobre... Ela até fala assim: o que era que estava tentando impedir o cachorro, nós não sabemos. E não importa muito bem o que estava impedindo o cachorro de chegar no Manauê. Mas o que importa foi a decisão do cachorro. Foi o basta. Ele virou a chavinha e falou: não importa o que aconteça, não importa o que tente me impedir, eu vou chegar até o Manauê e vou contar para ele os nomes das moças. Eu vou falar. Dessa vez nada me segura. A Andréia colocou aqui, eu acho que a própria mente. Também. No livro ela traz a análise. Quem tiver interesse, porque ela traz a análise dos arquétipos da nossa mente também. Então, a história é o capítulo 4, página 137. Quem tiver o livro e quiser ler para depois ver a análise da autora, é bem legal. Exatamente, sempre surgia algo para distrair o cachorrinho. E é o que acontece na nossa vida com as coisas que a gente quer alcançar. Sempre vai surgir alguma coisa que vai fazer você querer desistir, vai fazer você pensar em desistir, distrair, fazer você se distrair. Quando você não está alinhado à sua essência, ao que você é, no seu caminho, você acaba se deixando levar com muita facilidade. Você acha que qualquer argumento da sua mente é forte o suficiente para fazer você desistir. E acabou que o cachorrinho, ele teve que ultrapassar o maior desafio de todos, que foi quando o homem
surgiu. E ele foi muito forte, ele foi muito corajoso. Foi aí que a gente viu o tamanho da força e da coragem do cachorrinho. E da lealdade dele, né? Que é muito normal, muito comum desses animais, a lealdade. Então, fica aqui de exemplo para vocês a história do cachorrinho do Manauê, que é o homem selvagem. No livro ela fala que o cachorro, ele fazia parte do Manauê, que o cachorro, ele representa o homem selvagem. É bem interessante. É bem interessante a análise dela. Então, dito isso, vamos para o momento do exercício. Vamos lá, vou explicar para vocês como que é o exercício para vocês fazerem da live de hoje, tá? E só que o que acontece, como eu falei também no começo da live, para você fazer esse exercício, você precisa ter feito o primeiro exercício da live 1. Então, mais uma vez, se você não conseguiu assistir a live 1, é só você entrar no canal do Telegram que você vai ter acesso à live gravada, tá? Então, vamos lá. Esse exercício vai ser como se fosse um mapa dos sonhos. Como se fosse. Ele não vai ser exatamente o mapa dos sonhos que a gente vê por aí, que a gente conhece, que a gente faz, tá? Esse, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha do tamanho que for. Eu acho que esse, como a gente não vai fazer o mapa dos sonhos tradicional, não precisa ser aquela folha grandona, não. Pode ser uma folha normal. E você vai botar no centro dessa folha seu nome todo. E você vai escrever a seguinte frase. Peraí. Você vai escrever debaixo do seu nome. É muito fácil, já resolvi. É muito fácil, já resolvi. E embaixo você vai colocar 2021 é o meu ano. Por quê? Porque a ideia desse exercício é que você consiga concretizar ou pelo menos ir para a ação esse ano, tá? Esse ano que você tá tendo o seu momento do basta, você tá virando a sua chavinha esse ano. Então, 2021 é o seu ano, é o meu ano. Oi, Yuri. Então, você vai colocar essas duas frases debaixo do seu nome, no centro da folha, então, repetindo. Você vai colocar seu nome todo e embaixo. É muito fácil, já resolvi. E depois, 2021 é o meu ano. E você vai pegar o exercício da primeira aula. Lembra das coisas que você colocou, que você, de como você se vê daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você vai pegar cada um e você vai observar e você vai ver qual que tá mais alinhado com a sua essência no agora. E você vai puxar setas do seu nome e vai escrever essas coisas que você escolheu, que você já colocou no exercício 1, da live 1. E você vai colocar no papel mais uma vez, isso aqui agora no mapa dos sonhos. Detalhe, nós estamos em lua crescente. Nós estamos em lua crescente em Virgem. Ou seja, a energia está propícia para organização, você se organizar suas ideias, a sua mente. Então tá ótimo para fazer esse exercício. A energia ela tá propícia, ela tá a energia da lua ela ajuda a impulsionar a energia desse exercício. A lua tá crescente. Melhores luas para fazer esse tipo de exercício: lua nova, lua crescente. Lua cheia também, mas o ideal é lua nova ou lua crescente, tá bom? Que é para você conseguir crescer, você intencionar o que você quer que cresça, colocar sua intenção. Então você vai ver o que faz mais sentido para você, que você sente que que estão mais alinhados com a sua essência e que você sente que quer começar por essas questões, por esses desafios. Você vai colocar nesse papel, nesse exercício, e vai colocar essas frases. É muito fácil, já resolvi.
Essa frase não é porque é para desmerecer o tamanho do seu desafio, não é isso. Mas é para você ir trabalhando um pouco aquela mentalidade de que tudo é muito difícil, que é impossível, que você não vai conseguir, sabe? Então é para ter a energia da frase de que é muito fácil, já resolvi, que você vai conseguir resolver, tá bom? E embaixo, 2021 é o meu ano. E esse exercício, ele vai te ajudar, ele vai concretizar o seu momento do basta. Ele vai fazer, enquanto você estiver fazendo esse exercício, é o momento do basta. É o momento que você está decidindo e observando e... como eu posso dizer? Nossa, a palavra tá na ponta da língua, mas não vem. Mas você vai estar identificando o que você realmente quer pra você. Então, o que você realmente quer, você vai colocar nesse papel, tá bom? Então é isso, gente. Pra finalizar a nossa live, a gente vai fazer aquela meditaçãozinha básica, igual eu fiz na live de terça-feira, que a gente começou a live fazendo a meditação. A gente vai hoje finalizar a live fazendo esse relaxamento, que vai ajudar a acalmar a sua mente, vai trazer mais foco. E quem quiser já pode logo depois fazer o exercício, até porque não é algo que demore tanto para ser feito. Então a gente já acalma, reorganiza as ideias e reorganiza seus pensamentos, a sua mente, dá uma acalmada, traz pro centro pra você já... E sem falar que é pra também te ajudar a absorver tudo que foi dito aqui hoje, tá bom? Então vamos começar. Pode ter se sentar de maneira adequada, sempre observando a sua postura, ver se você está alinhado, se está adequada a postura. Se quiser se deitar, pode deitar, mas é melhor nesse momento fazer sentado. Pode fechar os seus olhos. Tem uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando ar pela boca, mais uma vez. Soltando ar pela boca. Terceira e última vez. Inspira pelo nariz. Solta o ar pela boca. Agora você vai trazendo a consciência para o topo da sua cabeça e vai se permitindo relaxar. Você pode, se quiser, ir massageando a sua cabeça, ajudando ela a relaxar, usando a sua mão para massagear o topo da sua cabeça. E vai descendo para sua testa, massageando a sua testa, trazendo consciência, relaxando, massageando suas têmporas, sobrancelhas, terceiro olho, seus olhos, nariz, boca, suas bochechas. Observe como estão suas mandíbulas. Solta, não precisa fazer força com a mandíbula. Solta a língua do céu da boca, relaxa. Relaxa seu pescoço, seus ombros.
E vai descendo, vai descendo, e vai descendo. Mantenha uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando o ar pelo nariz. O mais lento possível. Tenha 3 respirações completas. Inspirando pelo nariz e expirando pelo nariz. Muito bem. Quando você finalizar, pode abrir seus olhos. E coloque aqui nos comentários como que você está se sentindo depois dessa respiração, dessa mini meditação que fizemos agora juntos. Me diga como vocês estão. Tá tudo certo? Tá tudo bem com vocês? Então, eu vou finalizar aqui a live. E vou subir a live lá pro canal do Telegram. Que bom, então. Vocês estão colocando aqui muito relaxada, tranquila, ficou bem relaxado. Estrelinhas, mãozinha. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem ficado até o final. Para quem não sabe, isso aqui é uma jornada de 5 aulas introdutórias. Todas essas aulas vão ficar salvas para quem está no canal do Telegram. Então, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Façam o exercício, porque isso aqui você só vai ter as mudanças se você colocar em prática, se vocês fizerem a parte de vocês. Porque aqui não tem mágica, não tem como mudar se vocês não fizerem a parte de vocês, tá bom? E no dia 5 de abril, nós vamos começar a parte prática da nossa jornada, que vai ser o desafio de meditação de 10 dias, que vai ocorrer em 2 horários diferentes no mesmo dia. Serão 10 dias seguidos, do dia 5 de abril até o dia 14 de abril. E vai ser 8 horas da manhã e 7h30 da noite o desafio, tá bom? Aí você vê qual horário que você pode. E quem quiser participa dos 2 horários, porque melhor assim, né? Tá acabando, Vitória, mas você tá lá no canal, né? Aí você pega depois a parte que você perdeu. Não sei se você viu a parte que eu contei a história do Manauê, mas é uma parte muito legal. Muito legal mesmo. Vale a pena você pegar depois a live pra assistir, pra ver. E depois me contem como vocês se sentiram depois da história do Manauê, tá? É isso, gente. Vou finalizar aqui. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Tá bom? Isso. Assiste pelo Telegram. Beijinhos. Próxima live, 2 de março, tá? Vamos conversar sobre as crenças limitantes. Fiquem atentos, 8 horas da noite, crenças limitantes. E compartilha com seus amigos para que eles possam participar também. Tá bom?